Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Aparição à margem do lago Tiberíades. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e ele? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas: Se quero que ele permaneça até que eu venha. Conclusão. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Pedro, ouvindo que haveria de sofrer o martírio por Cristo, pergunta de João se morrerá. Daí segue. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Santo Agostinho. O evangelista se diz o discípulo que Jesus amava porque Nosso Senhor o amava com maior carinho e intimidade que os outros, a tal ponto que no banquete o deixou recostar sobre seu peito. Creio que desta forma eleva acima de todos os outros a divina excelência deste evangelho, que por meio dele havia de pregar. Há quem pense, e dentre estes intérpretes nada irrelevantes das Escrituras, que João era mais amado por Cristo porque, desde a primeira infância, viveu a mais pura castidade. Segue. Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e ele? Teofilacto Diócrida. Isto é, por acaso não morrerá também este, como interpretam alguns? Segue. Jesus disse-lhe: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Santo Agostinho. E Nosso Senhor, falando a Pedro, repete: Quanto a ti, segue-me, com ênfase desta vez no ti, dando a entender que o outro discípulo, João, não seguia porque o Senhor quis que ficasse e esperasse até sua volta. E quem, à primeira vista, dará às palavras do Senhor uma interpretação diferente daquela que deram os discípulos? Com efeito, segue. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Mas João, desde logo, nega essa opinião acrescentando: Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas: Se quero que ele permaneça até que eu venha. Mas, se alguém quiser objetar, poderá responder que é verdade o que fala João. O Senhor não falou que aquele discípulo não morreria, mas que esse é o sentido das palavras referidas pelo evangelista. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, poderá responder que Cristo não negou que João morreria, pois tudo que nasce morre, mas disse: Quero que ele fique, isto é, que viva até o fim do mundo, e então sofrerá o martírio por mim.
Por isso, asseguram alguns que ele ainda vive, mas que será morto pelo anticristo e que, junto com Elias, pregará o nome de Cristo. E, ainda que se lhe atribua um sepulcro, entrou nele vivo e depois saiu. Santo Agostinho. Ou ainda, talvez alguém pretenda que, em seu sepulcro, que fica em Éfeso, João durma em vez de jazer morto, tomando como argumento o rumor de que a terra ali entumece delicadamente e parece quase ofegar, e teimando em atribuir este fenômeno ao arquejo do apóstolo. Mas por que Nosso Senhor teria dado como grande recompensa a este discípulo, que amava mais que a todos um sono tão longo no corpo, se a Pedro livrou do fardo do corpo com a retumbante glória do martírio, concedendo-lhe algo que Paulo revela desejar? Tenho o desejo de partir para estar com Cristo. Se, porém, é verdade que a fama sempre espalhou a respeito de João, isto se passa ou para deste modo enobrecer pela rareza a morte dele, já que não enobrecia o martírio, ou por algum outro motivo que nos é velado. Fica, todavia, a questão: por que o Senhor terá dito a respeito de um homem que morreria: quero que ele fique até que eu volte? Impele-nos a indagação também o seguinte: por que o Senhor amou mais a João se Pedro amou mais o Senhor? Eu não hesitaria em responder que, no meu entendimento, é melhor quem ama Cristo mais, porém, majestoso é quem é amado mais por Cristo, se avistasse nesse raciocínio algum meio de preservar a justiça do nosso libertador. Arriscar-me-ei, pois, a resolver tão colossal questão. A Igreja conhece pela pregação divina duas vidas, uma na fé, a outra na visão. A primeira está representada pelo apóstolo Pedro, por causa da primazia do seu apostolado. A segunda, por João. Por isso, ao primeiro é dito: tu segues-me, isto é, segue-me na imitação dos sofrimentos temporais. E a respeito do segundo, quero que ele fique até que eu volte. Podemos interpretar assim: tu, Pedro, segue-me, suportando a imitação de mim os males temporais. Já ele, João, fique até que eu venha recompensá-lo com os bens eternos. Ou, mais claramente, siga-me a perfeita vida ativa, formada pelo exemplo da minha paixão. Fique aqui a rudimentar vida contemplativa, até que eu venha levá-la à perfeição. Ficar, nesta passagem, não quer dizer estar, permanecer, mas aguardar, porque o tipo de vida representada por João só será completada quando vier Cristo. Já na presente vida ativa, quanto mais amamos Cristo, com tanto maior facilidade somos livrados do mal, mas o próprio Cristo nos ama menos como somos, e por isso nos livra, para que não sejamos assim para sempre. Na contemplativa, por sua vez, nos ama mais, porque não teremos o que lhe desagrade, nem o que ele queira remover de nós. Ame-o Pedro, portanto, para que sejamos livrados da presente mortalidade. Seja por ele amado João, para que sejamos conservados na futura imortalidade. Porque, neste caso, João o amava menos que Pedro, se representava a vida em que haverá de ser muito mais amado? Respondo o seguinte: foi dito: quero que ele fique, isto é, que aguarde até que eu volte, porque o amor mesmo, que será então muito maior, ainda não é possuído por nós, mas esperamos no futuro que, quando o Senhor voltar, o tenhamos. Isto, pois, é o que significa o amor maior de Pedro ao Senhor, mas menor do Senhor a Pedro, que Cristo nos ama menos na infelicidade deste mundo que na bem-aventurança do outro. Já quanto à contemplação da verdade, conforme será então, amamo-la menos, porque, no presente, ainda não a conhecemos nem possuímos. Ninguém, todavia, ousa separar esses insígnios apóstolos, porque viviam ambos a vida representada por Pedro e viverão ambos a representada por João. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa, ou, entendido de outra forma: se quero que ele fique, quer dizer, não quero dar-lhe cabo no martírio, mas esperar até a plácida quitação da sua carne,
quando virei para recebê-lo na eterna bem-aventurança. Teofilacto Diócrida, ou entendido de forma completamente diferente. Quando o Senhor diz a Pedro, segue-me, coloca sobre seus ombros a prelazia de todos os fiéis. Ao mesmo tempo, por segue-me, podemos entender, imita-me em tudo, tanto nas palavras quanto nas ações. Demonstra, ademais, o tamanho do afeto por ele, porque sempre queremos que nos sigam os que nos são mais próximos. São João Crisóstomo. Como então Tiago assumiu o trono de Jerusalém? Responderei que Pedro foi entronizado mestre de toda a terra. Segue. Pedro, voltando-se, viu que seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre seu peito. Não sem motivo, traz à tona aquele repouso no peito do mestre, mas para mostrar quanta fé tinha Pedro após a negação. Este, que na ceia sequer ousava perguntar, mas encarregou João da pergunta, a este foi confiada a supremacia sobre os irmãos, e não mais encarrega ninguém de perguntar o que cabe a ele mesmo, mas ainda por cima faz ao mestre as perguntas dos outros. Como o Senhor acabava de lhe predizer grandes coisas e cometer todo o globo terrestre aos seus cuidados, bem como de prenunciar o seu martírio e declarar a superioridade do seu amor, Pedro, querendo ter João como sócio em tudo isso, disse, Senhor, e ele? Como para dizer, não virá conosco pelo mesmo caminho? Pedro, afinal, amava João sobremaneira, e o vínculo dos dois é mostrado tanto no Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos. Assim, Pedro agora devolve o favor a João, suspeitando que ele quisesse perguntar de si mesmo, mas não ousasse, ele mesmo toma sobre si a pergunta e a faz. Como, porém, devessem ambos receber a administração do globo terrestre, mas cumpria que dali para frente já não estivessem juntos, o que seria prejudicial ao mundo, por isso o Senhor diz, conforme o grego, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. É como se dissesse, vela e cumpre a obra que te foi confiada. Quanto a este, se quero que fique aqui, que tens tu com isso? Teofilacto Diócrida. Onde é dito, até que eu venha, alguns entenderam neste sentido. Até que eu venha de encontro aos judeus que me crucificaram, golpeando-os com o porrete dos romanos. Com efeito, dizem que este apóstolo viveu naquela região até o reinado de Vespasiano, em que haveria de acontecer o saque de Jerusalém. Ou quando diz, até que eu venha, quer dizer, até que eu decida encarregá-lo da pregação, como agora te encarrego do pontificado de toda a terra. A este fim, portanto, segue-me. Já ele deve ficar aqui até que eu venha tirá-lo como fiz contigo. São João Crisóstomo. Em seguida, o evangelista refere e retifica a opinião dos discípulos, como está dito acima. João, como escreveu tudo com muita certeza, não se nega a produzir seu próprio testemunho. Por isso diz, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Temos o costume, quando referimos coisas de veracidade indubitável, de usar o nosso próprio testemunho. Com muito mais razão fez isto aquele que escrevia soprado pelo Espírito Santo. E por isso os outros apóstolos também diziam, nós somos testemunhas destas coisas. Segue. E foi quem as escreveu. João é o único a falar deste teor porque foi o último a escrever e por aviso de Cristo. Este é o motivo porque tantas vezes exibe o amor de Cristo para consigo, insinuando nas entrelinhas o motivo porque tomou da pena e tornando por sua dignidade fidedigno seu discurso. Segue, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. A tudo esteve presente, e nem mesmo na crucificação abandonou Cristo, que lhe confiou a mãe. Sinais de amor, tudo isso. E de que sabe tudo com muita certeza. E caso alguns não creiam, são induzidos a crer pelo que segue. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e poderia complementar. É evidente, assim, que de modo algum escrevi essas coisas para agradar a Cristo, uma vez que, sendo tantas as maravilhas que fez, não escrevi tantas quanto os outros, mas deixei de lado a maior parte delas,
publicando os ultrajes e descomposturas. Ora, quem escreve para celebrar a glória de outro deve, muito ao contrário do que fez João, calar as partes mais infames e expor as mais esplêndidas. Santo Agostinho, na parte em que diz: se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam, não é que esses livros não pudessem caber no espaço do mundo, mas sim que os leitores não seriam capazes o bastante para compreendê-los. Todavia, no mais das vezes, ainda que respeitada a verdade das coisas, as palavras parecem romper os limites da credibilidade, não quando o que era obscuro ou dúbio vem a ser explicado, mas quando o que já era patente é exagerado ou diminuído, sem, no entanto, desviar-se da legítima expressão da verdade. Pois, nesses casos, as palavras vão além da coisa que indicam para expressar a vontade de quem fala, mas não engana. Esta figura de linguagem é designada pelo nome grego de hipérbole, e é encontrada, assim como nesta passagem, também em algumas outras das Sagradas Escrituras. São João Crisóstomo. Ou ainda, isto deve ser entendido em referência ao poder daquele que realizava os milagres, pois, tão fácil como é para nós falar, ainda mais fácil levar a efeito tudo o que quisesse, porque Ele é o Deus bendito sobre todas as coisas, pelos séculos dos séculos. Amém. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.